Bom dia, galera. Bom dia, galera. Internet não tá funcionando. Bom dia, galera. Quem for chegando vai deixando seu like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e eu vou falar sobre a Revolução Francesa, o, o papel da Revolução Francesa na criação da classe burguesa enquanto classe dominante. É preciso falar, quando se pensa em Revolução Francesa, de feudalismo clássico, que é aquela estrutura piramidal que nós estudamos, né, nas escolas sobre feudalismo, que divide a sociedade francesa em três classes: nobreza, clero e terceiro estado. Entre esses membros do terceiro estado está a burguesia. A priori, não foi nem a burguesia que começa a, lider, a liderar. A fome e a miséria extrema na França, decorrente de uma seca que estava ocorrendo naquele país, e para piorar, o rei francês manda tropas francesas para o território que hoje é os Estados Unidos. Isso fez com que esses soldados bebessem das fontes do iluminismo, que foi enfraquecendo ainda mais a monarquia francesa. Aí o que acontece? Ocorre um processo revolucionário que vai desde da questão da queda da Bastille, a reunião dos estamentos franceses, que foi uma tentativa de restabelecer a ordem, em que queriam uma votação tradicional, e a burguesia, que era a grande representante do terceiro estado, que a partir desse momento toma a liderança da revolução, ela, ela e seus companheiros sentaram-se do lado esquerdo, na, com, tinha como ideia a destruição do status quo vigente, que é o status quo feudal, e a ascensão da burguesia como classe dominante. Aí o que acontece? Eles não, eles não aceitaram e se reuniram a par o resultado do, da votação e criou a Carta dos Direitos dos Homens, que serviu de base para a criação dos direitos humanos mais para frente. Aí o que acontece? A ascensão de Maximilian Robespierre, que ficou conhecido como a Era do Terror, porque vários inimigos da Revolução são guilhotinados, inclusive o rei Luís e a sua esposa foram guilhotinados. Pelo, todo mundo que era contra a Revolução era foi guilhotinado, uma invenção de um doutor francês chamado, que era apelidado como Doutor Guillotine, e que submeteu à morte vários inimigos da Revolução no período de terror. E até que o povo vai cansando dessa, dessa tanto de morte. Aí nessa altura vai ascendendo ao poder uma figura que veio lá de baixo, Napoleão Bonaparte, e que se junta à planície. Ele que era da Gironda, um dos três partidos que existiam na França, e toma o poder de Maximilien Robespierre e submete Maximilien Robespierre
a sentença de morte na guilhotina, tornando-se a última vítima da guilhotina. Justamente o Robespierre, que havia subjugado várias pessoas, né, na guilhotina, ele havia se tornado um, uma das vítimas daquilo que ele submeteu vários inimigos, né? Ou seja, da guilhotina. Após a morte de Maximilien Robespierre, vai ascendendo ao poder aos poucos, Napoleão Bonaparte. Entre a sua primeira fase de governo foi o governo do Diretório, em que tinha três cônsules, mas na verdade que tinha três cônsules que na verdade se resumiam no Napoleão Bonaparte. O governo de um cônsul só e a restauração anárquica em que Napoleão Bonaparte é conduzido a ser o imperador da França. Nesse período, e ele submete uma rixa, e ele tem uma rixa enorme nesse período com a Inglaterra, e, e tenta minar as forças inglesas através do bloqueio continental. Bloqueio continental esse que foi a razão que indiretamente que levou Portugal a elevar o Brasil e outras possessões como para Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, Reino Unido de Cabo Verde e Algarves, Cabo Verde, Portugal e Algarves, Angola, Portugal e Algarves, e assim por diante. Aí, mas o próprio Napoleão Bonaparte, aos poucos, vai perdendo força e aliados, né? Porque esse projeto expansionista de Napoleão Bonaparte vai criando inimigos até que estabelece o que? Detalhe, Napoleão Bonaparte foi responsável pela criação de um dos mais modernos códigos civis do mundo, o Código Napoleônico, e, e também o povo vai se cansando, até que ele é derrotado na primeira vez e é capturado e preso. Numa, né? Mas ele foge da prisão e retoma o poder num período chamado Era dos 100 Dias, Império dos 100 Dias, em que Napoleão Bonaparte ascende ao poder novamente, só que os reis nessa época já estavam atentos e fizeram o seguinte: uma santa aliança que reuniu as monarquias inimigas de Napoleão Bonaparte, que nem que em detalhe, ele foi dos caras bambamãs que tentaram detonar a Rússia e não conseguiram. E o tal do Zelensky diz que vai destruir a Rússia. Grande, se nem o Napoleão Bonaparte conseguiu, você vai, Zelensky. Mas, voltando ao assunto, aí o que acontece? Ele é deposto pela última vez e há uma restauração do antigo reinado, com a colocação de um primo do rei Luís XVI ao poder, e é restabelecida a monarquia ante, anterior à França. Ou seja, algumas pessoas dizem que a Revolução Francesa ela começa no período de terror e dá uma continuidade na era napoleônica. E alguns falam que ela
ela abarca, inclusive, eventos como, por exemplo, a Comuna de Paris, né, que fez parte desse processo. Ou seja, a revolução, ela, a partir do momento que a burguesia lidera, ela e conjuntamente com a criação da propriedade privada dos meios de produção na Revolução Gloriosa, ou seja, na criação do capitalismo, conjuntamente com a Revolução Francesa, foram as revoluções que literalmente criou a burguesia enquanto classe dominante nesse período em questão. Ou seja, que moldou a burguesia como uma classe dominante, destruindo o antigo regime na França e estabelecendo um novo regime, o regime liberal liderado por eles. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que assistir esse vídeo. E mais tarde eu faço a live.